E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito. Nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção aqui nessa central Intelbras. Essa aqui que é uma Impacta 68i. Ela está com um problema no ringue. Recentemente deu muitas chuvas aqui e segundo o cliente inundou água em cima da central. Inclusive eu já vi aqui na placa de ramal oxidação, ó, devido à umidade. Está bem oxidada essa plaquinha. E segundo o cliente, ela não está tocando a campainha dos ramais, ou seja, ela está sem ringue. Eu vou fazer a manutenção dela aqui, eu vou verificar se o problema é uma dessas placas ou é a fonte que não está gerando ringue, porque eu já vi um resistor aqui carbonizado. Olha só como é que está esse resistor, o R17. Eu vou olhar isso e vou mostrar, fazer um vídeo aqui. A única coisa que eu peço aí, pessoal, por favor, é que dê um like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente, tá bem? Isso é bem importante aí. E eu vou mostrar a manutenção dela. Eu vou ligar, ver se ela vai inicializar corretamente. Vou ligar ela na energia aqui, ela é bivolt. A princípio ela está inicializando. Uma fonte ali não está acionando curto, nada. Então a fonte está alimentando todas as tensões da central corretamente. O LEDzinho de status, ela demora aproximadamente 1 minuto para subir todos os serviços. O LED da serial, o LED da CPU piscando. Então esse LED ele indica alguns serviços aí se a central está inicializando corretamente. E o LED da fonte, quando tem algum curto nos transistores ali, ele fica piscando. Ele desarma e arma, arma e desarma a fonte. Aqui essa cadência desse LED é normal, assim mesmo. Esse é um dos status dela de trabalho. A princípio a central está rodando. Eu vou ligar alguns aparelhos aqui para me poder testar. Eu vou ligar um TI que eu tenho. Eu vou ligar um ramal analógico aqui também, um aparelhinho qualquer. Ela tem uma posição de ramal digital e é aqui que eu vou ligar o TI. Já providenciei um cabinho aqui, vou ligar esse TI nessa posição. Ele está inicializando. Enquanto isso eu vou achar um ramal, um terminal analógico. Ela está com um contato aqui. Quando nesse meio tempo eu vou tentar achar um terminal analógico aqui, um aparelho qualquer para me fazer uns testes também. Então, estou com o TI aqui e com um terminal analógico. Olha só que interessante. Eu vou chamar do terminal analógico, que está no ramal 202, telefone sem fio, para o TI. E olha o que vai acontecer. Tocou o ringue do TI, despertou a campainha, né? Agora, olha só, se eu fazer o inverso. Eu vou vir aqui no TI, chamar para o 202 e veja que não tem ringue. Ele não vai tocar. Olha só, nem identifica ali, não aparece nada que vai tocar o ramal. Se eu atender aqui, eu tenho comunicação. E por que acontece isso? Esse é um defeito bem característico de fonte de alimentação. O TI, ele não precisa da tensão de ringue da fonte, por se tratar de um terminal digital, e nem os terminais IPs, quando a gente tem ramal IP nessa central, que ela dá suporte a ramal IP, né? Ramal SIP. Com a placa SIP, ela dá suporte a ramal IP. Então, os ramais IPs e os TIs não precisam da tensão de ringue da fonte, é só os terminais analógicos. Porque na própria alimentação aqui, que vem a tensão de trabalho do TI, ele já gera um sinal aqui dentro, tem um circuitinho oscilador aqui que vai fazer com que o alto-falante toque a campainha. Então os terminais digitais e os terminais IPs não precisam da tensão da fonte para tocar o ringue, é só os terminais analógicos. Como não está despertando, a fonte está com problema. Eu vou testar em outra placa aqui, por exemplo, a placa aleatória. Vou chamar para o TI para me descobrir que número que é. Ó, 208. Agora eu vou chamar para o 208 para ver se o problema é naquela placa ou é geral. Mas segundo o cliente, nenhum dos ramais tocava lá. Então tá chamando para o 208 e veja que não toca o ringue aqui, ó. Realmente tá na fonte o problema. Agora eu vou desmontar ela e vou fazer uma inspeção visual, que eu nem desmontei a central ainda, só liguei aqui e vou dar uma analisada nessas placas. Eu já retirei todas as placas. Essa aqui é a placa base, procurando indícios de umidade. E essa aqui não tem nada. Então não pegou água na placa base. Segundo o cliente, estava dando uma enxurrada em cima da central. E aqui na placa base não tem nada de vestígio de oxidação ou que escorreu água. Então essa placa tá boa. Aqui são as duas plaquinhas de troncos analógicos. E também a princípio não tem nada assim visualmente que indique água nelas. Essa aqui é a plaquinha de ramal mista. E essa também não. Não tem oxidação. Não tem nada. Temos aqui uma placa de ramal analógico. E essa aqui sim, olha só. Isso aqui é oxidação, ó, por causa da água em contato com a eletricidade. Olha o que aconteceu. Então essa aqui tá variada. Essa outra aqui, a princípio, de um lado e nem do outro. Essa aqui tá boa. Essa aqui já tem ali, ó, já dá pra ver, ó. Aqui
embaixo do varistor. E esse outro lado também, ó. Então essa aqui já era. Essa outra, nesse lado tem um pouco de vestígio de água aqui, ó. Aqui. Em cima não tem nada. Só no lado de baixo aqui dá pra ver que... Deixa eu focar aqui. Aí, dá pra ver que pegou umidade também. Então essas três eu já vou deixar de lado. Só essas outras que não pegaram nada. E a fonte, pelo lado de baixo, não tem nada de umidade ou componente queimado. E nem capacitor estufado também, ó. Todos os capacitores eletrolíticos, que já é um indício, estão bons. Não tem área enegrecida aqui próximo dos transistores. Só o resistor totalmente carbonizado aqui, o R17. Mas eu vou me concentrar na fonte agora, porque tem tudo para ser a fonte com problema. Eu vou me concentrar nela aqui fora da central. Primeira coisa que eu vou verificar é olhar o esquema elétrico para verificar o valor desse resistor. Está carbonizado inteiro. Aqui na placa ele está como R17. Tá lá a serigrafia dele, ó. R17. 60 watts a fonte, ó. Fonte chaveada 60 watts. 68i. Então eu vou olhar ali no esquema elétrico para descobrir qual é o valor dele e verificar com o multímetro, que provavelmente ele está aberto. Com o esquema aqui, tá aqui o esquema da fonte, as duas partes. Então deixa eu ver se está aqui o... Esse aqui é a parte do ringue. Temos o C6, C30, R53, R54, R55 e sai 100 volts. E o GND de ringue aqui. Então o R17 não está aqui nessa parte. Então ele está na segunda parte do esquema elétrico. Aqui, ó, VARG e VBRG, aqui tá ele, ó, 820 ohms por 2 watts. E aí sim sai a tensão de ringue para central, porque antes vem aquela tensão de lá, vem aqui nesses transistores, ó, nos 4 transistores, e aqui ele transforma no alternado 25 Hz, que é propriamente a tensão de ringue. E daí aqui vem os 100 volts lá da fonte, ó, do primeiro estágio, vem nos transistores, e aqui que sai, ó, VAR. E aqui a gente tem VARG e VBRG. E eles passam pelo resistor. Então vou verificar com o multímetro se ele está dando os 820 ohms. O multímetro já está na escala ômica. E ele é esses dois terminaizinhos aqui, ó. Onde está ele? Vamos ver se tem 820 ohms aqui. Aberto. Tá vendo que tá 0.L, é o mesmo que overload, né? Ou seja, estourou o limite, quer dizer que ele tá tendendo ao infinito. Porque, ó, aqui é 0, é um curto, né? Com as ponteiras tocadas, ó, 0.0.6. Então, se eu tocar as ponteiras, veja que fica ali, ó, 0.2.3. Então, é um curto. E aqui seria resistência infinita, ó, totalmente aberto. Eu vou remover ele da placa aqui e vou medir fora. Já removi. Vamos verificar fora da placa. Olha só, 22.8 mega ohms 23, muito alto realmente a resistência, alto mesmo. Então para 820 ohms ele está aberto, torrado, ou aberto como a gente chama, né? Então esse aqui já era. Então esse cara aqui eu sei que eu tenho que trocar ele já era. O que eu vou verificar, testar com o multímetro se não entrou em curto esses transistores. Porque o que acontece, ele está entre os transistores, que vão gerar o alternado ali de 25 Hz, e o flat, que vai sair a tensão de ringue lá para as placas de ramais. Provavelmente com a água, como eu mostrei, estavam oxidadas as placas, ele acabou atuando como uma proteção, e acabou que não queimou esses transistores. Então eu vou verificar, são 2 PNPs e 2 NPNs. Eu só vou fazer um teste com o multímetro aqui, ó, os terminais deles aqui, ó, para ver se há um curto ou não. Se não tiver, show de bola. Se tiver, é só trocar ele. Outro componente que incomoda bastante, pessoal, a parte de ringue, é esse C6 aqui, ó. Esse C6 também, até tô pensando em retirar ele só para verificar a capacitância. É esse resistor e esses transistores aqui. Dão muito problema na parte de ringue. Então vou só testar esses transistores aqui com o multímetro, na escala de diodo. Vou passar o multímetro para a escala de diodo, porque agora eu verifico a queda de tensão em cima deles e não a resistência ômica. Ó, 0.622 volts, então tá bom, 1 volts aproximadamente. Isso aqui não pode dar um curto, não dando um curto aqui, ó, 0.6, ou seja, esse valor que aparece aqui é em milivolts, ó, 886 milivolts, tá bom, 612 milivolts, tá bom, porque ele tá em cima da placa, então se tivesse um curto aqui ele já apareceria, ó, 612 milivolts, 880 milivolts,
620 milivolts. E o quarto 620 também. 1 volts. Na escala de diodo a gente mede a queda de tensão em cima do componente, ó. Se tiver assim é porque ele está em curto. Então menos mal. Então a princípio esses transistores não estão em curto. Eu gosto de remover o C6 aqui, ó, só para fazer um teste também. Que esse capacitorzinho às vezes, nesses casos, quando dá problema na tensão de ring, ele judia da gente. Eu vou testar ele na escala de capacitor do multímetro mesmo. Vou fazer um teste rápido. Mas nesse caso aqui eu acho que nem precisaria. Eu vou fazer mais para desencargo de consciência. Aqui está ele, ó, 22 micro por 160 volts. Vou passar o multímetro para capacitores. E eu vou usar a ponteira mesmo aqui, ó. Ponteira preta no terminal negativo e a vermelha no positivo do capacitor. Aguardo alguns segundos. 21.6 microfarad para 22. Tá bom, não precisa trocar ele não. Esse aqui não deu problema. Até já vou pôr ele no local ali para mim não extraviar. Para mim atrás do resistor que eu preciso. Já está no local. Agora vamos partir atrás desse bendito resistor aqui. Aí eu quero fazer um teste de tensão antes ali, de acordo com o esquema. Antes de pôr o resistor. 820 ohms por 2 watts. Consegui um aqui, porém esse é de 3 watts. Mas funciona igual, é só a potência de dissipação. Eu só vou verificar, fazer uma leitura nele. Vamos ver qual é o valor dele aqui. 825 ohms, ou 0.825 kΩ. Então é bem esse cara mesmo, que eu vou pôr no lugar do outro. A diferença é que esse outro, o corpo dele é um pouco menor, mas eu não consegui achar de 2 watts. E para encomendar, o cliente está sem central, vai ter que ser esse de 3 mesmo. Vai ter jeito, porque é uma solução emergencial aqui. Estamos sem fonte, deu um temporal, é uma empresa, tá com a telefonia parada e a gente precisa resolver. Então eu vou estanhar ele aqui no local. Eu dei fazer uns testes antes de montar a central. As plaquinhas de ramais ali eu tenho bastante na casa. Então aquelas lá eu não vou nem revisar. Eu vou trocar aquelas plaquinhas que estão deterioradas por causa da água. Porém a fonte não, eu não tenho nenhuma de backup. Eu até tinha duas. Troquei em centrais de clientes e não tive tempo ainda de consertar. De arrumar as minhas. Tá feito, não ficou a solda mais bonita do mundo. Agora já dá para fazer uns testes de tensão com ela fora da central. Eu vou olhar no esquema ali o que eu posso medir assim, nessa forma aqui, para ver se não tem nenhum problema. A primeira coisa que eu posso medir é esse GNDR em relação a esses 100 volts, que é aqui a saída do transformador Chopper, de alta frequência, né? Então é um diodo aqui para retificar, capacitor de filtro, que eu já testei, a capacitância dele está fora. A capacitância dele fora está razoavelmente bom. Então eu já vou medir direto esses 100 volts. Só para deixar claro que pode ser que ele passe um pouquinho de 100 volts, isso é natural. Então não precisa ter necessariamente 100 volts, essa é a tensão de referência. Então ele pode ter um valor maior. O problema é quando está com um valor muito menor que isso, né? Daí é perigoso, mas assim, olha, ele pode oscilar um pouco entre mais e menos aqui tranquilamente. Então eu vou verificar ali esse valor de tensão. E dá para perceber que é entre R54 e R55, ó, nos extremos. É uma associação em série, dois resistores aqui. Ó. Eu tenho que ter esse valor de 100 volts aproximadamente. E esses dois resistores eles ficam pelo lado de baixo da placa, R54 e R55. A associação deles em série é feita aqui, ó, e os extremos são esses dois terminais. Está em paralelo com o C30, que é esse capacitor aqui, ó, do esquema elétrico. Que é esse capacitor, ó, C30. Então eu vou medir com ela energizada agora, tem que tomar cuidado porque é perigoso. Ver se tem aproximadamente 100 volts aqui. Ó. Ligar o cabo de alimentação. Tem que tomar cuidado porque agora está energizada. Ligou o LED, não fumaciou nada, não estourou, não explodiu, isso é bom, muito bom. Passar o multímetro para tensão contínua primeiro. Já está em tensão contínua. E vamos medir bem aqui, ó, e aqui. Olha só, apareceu menos 106 volts. Então passou um pouquinho de 100 volts. Significa que está ok. E por que apareceu menos? Porque está invertida as ponteiras do multímetro. Significa dizer que o GNDR, que é o GND de ring, é em cima. E na ponteira de baixo é a tensão. Agora vai ter que ser um valor positivo, ó, 106 volts positivo. Então a princípio nesse momento aqui está bem exata a fonte, está certinha. Até aqui, até os 100 volts. Então até os 100 volts está ok. Vamos para o próximo estágio da fonte. Que é essa parte aqui. Deixa eu ver o que vale a pena medir aqui. Eu já vou medir o seguinte. Já vou jogar direto aqui
Ó, o 100 volts ele vem aqui, passa por esse resistor de SR32 e tal, e dá nos transistores ali. Bom, mas eu já nem vou medir essas etapas, eu já vou medir o seguinte. Eu já vou medir aqui, ó, o V-ring, que é o que vai para os ramais. Então ele está em relação aqui ao C38. Eu vou achar, já vou medir com o multímetro e depois eu vou pôr o osciloscópio. Eu não sei como é que tá, vou verificar ali primeiro, só para ver o que aparece aqui para mim. O V-ring. Esse V-ring é o mesmo que já dá no flat da central, ó, no terminal número 1. E o GND é o mesmo, ó, o GND já, ó, o GND 4, 5. Então é bem aqui, no 1 e no 4 e 5 que eu vou medir com o multímetro. Primeiro eu vou tirar ela da tomada, para não levar um choque aqui. Só para me ver qual que é o 1. É esse aqui, ó. Porque tá vindo do resistor ali, ó. 1, 2, 3, o 4 e 5 tá ali o GND. Então, 1 seria aqui, daí 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá em contínuo, vou medir tanto em contínuo como alternado. Vou alimentar ela agora. Ok. Mais uma vez, tenho que tomar cuidado aqui para não fechar curto e não levar choque, aquela coisa toda. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver em contínuo quanto eu tenho aqui. 110, 115, beleza. Eu vou passar para alternado. Agora o multímetro está na escala de alternado. 63 volts alternado e aproximadamente 100 contínuo. Só para a gente ter referências. Agora eu já vou testar direto aqui, ó, na saída do ringue com o osciloscópio. Eu quero ver como é que está esse formato de sinal. E aqui com o osciloscópio eu vou fazer o mesmo teste. Eu vou deixar a ponteira do GND presa aqui, ó. Ele tem que ter 25 Hz no sinal senoidal aqui. E olha só, eu vou dar um offset. Tá aqui, ó, 25 Hz. VRMS de 62,7 volts. Tensão de pico a pico 132 volts. Tensão de pico 91. Então tá, eu vou capturar essa tela. A princípio tá excelente o sinal. Agora só tem uma forma de a gente descobrir se está funcionando ou não, que é ligando a central. Eu vou montar ela aqui e vou pôr a central para funcionar, para a gente ver se vai ringar os terminais analógicos, porque a princípio, nesse primeiro momento, não tem muito o que fazer agora. Agora vou energizar a central na tomada. Eu deixei ligado só as duas plaquinhas de ramais, as que não pegaram água e as duas troncos, as outras eu deixei fora. Agora é só esperar ela inicializar para fazer o teste. Já subiu o digital e eu já vou chamar já pro 202. Já tocou. Olha só, é só o resistor mesmo. Microfonia. Já tocou na hora. Deixa eu passar ele para outra posição de placa aqui, ó. Aqui. Tem 202, 203, 204 e 205. Então 204. Já tocou também. Então, o digital, como eu mostrei, ele não precisa... Chega, telefone. Chega. O digital, o TI, ele não precisa da tensão de ring. Aqui, vê. Mesmo com a fonte com problema, ele vai tocar, o que gera algumas confusões aí em campo. Pessoal que não tenha esse conhecimento na manutenção, né? Porque o digital, ele gera a própria tensão de ring ali para alimentar o circuito de ring, da própria alimentação, onde vem a parte de comunicação de dados. Eu até tenho um vídeo no canal que eu falo bem exemplificado sobre isso, tento dar o maior número de detalhes possíveis sobre essa questão. Mas funcionou. Agora é só passar o orçamento para o cliente e passar o orçamento de 3 plaquinhas, porque aquelas plaquinhas ali, cara, quando baixa a isolação daquela forma, testar outros lotes dessa plaquinha para garantir. 206. Nossa, funcionando todas elas. Então, essas plaquinhas aqui, ó, quando baixa a isolação dessa forma, não é legal mais recuperar, porque com o tempo elas começam a incomodar de novo, ó. Então essas 3 aqui eu já vou condenar e vou dizer pro cliente, ó, essa aqui ainda foi pouco, ó. Dá para tentar lavar ela e ver se não afetou muito.
Mas as outras duas eu não vou nem tentar recuperar, porque senão o que acontece? A gente recupera, faz funcionar, daqui a pouco começa a dar chiadeira, começa a dar ruído, cruzamento, começa a atender a ligação sozinha e até danificar a fonte, danifica. E a gente começa a se incomodar e o que acontece? O cliente acha que é a gente que não está conseguindo dar manutenção, que não sabe ou até mesmo enrolando. Então, às vezes, a gente quer agilizar o lado do cliente e estraga o nosso lado. Então, nesse caso, eu já vou passar para ele orçamento de 3 plaquinhas. Vou explicar a situação. Bom, ele viu, ele que tirou a central lá e viu que estava inundado. Então, ele viu, mas eu vou explicar para ele que essas aqui eu não vou nem tentar recuperar. A fonte vale a pena, como não molhou a placa base e nem as troncos, compensa sim arrumar. Agora, essas plaquinhas aqui, eu já vou passar um orçamento de uma placa nova, mas ele vai querer, ele é obrigado, né? Senão a central dele não vai funcionar. Tá bom, pessoal, então vou encerrar o vídeo aqui. Mais uma centralzinha recuperada aí, não foi difícil, foi fácil de achar o problema. Tava bem na cara, na verdade, bem à vista, né? Um resistor torrado, isso é bom. E fazendo os testezinhos simples ali, tive certeza que era ele só o problema. Então eu peço aí mais uma vez que dê um like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente, tá bom, pessoal? Para ver se o canal cresce. Muito obrigado e até um próximo vídeo.